Fala, gente, tudo bem? Tô fazendo um vídeo aqui, um vídeo bem específico, porque me senti inspirado, então resolvi gravar aqui. E o vídeo ele é sobre fazer valuation nos fundos imobiliários através de dois métodos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a live que eu peguei para me inspirar, que foi do professor Baroni. E nele ele faz o valuation do fundo imobiliário só através de um método que eu acho interessante. Ele faz de dois, né? Mas o um é o mais simplificado para vocês, que é através do método de Gordon. E eu venho trazendo um outro aqui, que também é um processo de valuation, só que é do método Barsi, tá? Que mistura um pouco aí com o método Bazin. Vocês vão entender mais ao longo do vídeo. Vamos lá. Valuation, o que é? É você tentar precificar uma ação. Ou chutômetro, né? Que é o que? Você tentar saber qual é o preço certo que tem que se pagar pela ação, dada as variáveis que você coloca no modelo, tá? Na continha. Então, aí fazendo isso, você chega a um certo número e vê se aquilo tá barato ou tá caro. Ou seja, se pelas as variáveis que você coloca, o preço justo a ser pago. Ok? E nessa live que eu vi lá do professor Baroni, ele tinha colocado do método Gordon, que é esse primeiro que eu coloquei aqui, que basicamente é essa fórmula aqui, que é P igual a D sobre R menos G. Que P significa o quê? Que é o preço, né? O preço a ser pago é o quê? É o dividendo por ação sobre a taxa de desconto, tá? Que seria o quê? O que você espera ganhar sobre aquele investimento, menos o crescimento do dividendo, tá? Crescimento do dividendo, tá certo? Então, fazendo aqui, pegando rapidinho, o dividendo por ação é o quê? É o quanto foi distribuído pelos sócios dividido pela quantidade de cotas. Então, eu peguei aqui um exemplo do KNRI, que é do Kinea. Foi distribuído, esse lucro líquido já é o lucro líquido distribuído, tá? Então, foi distribuído 188 milhões no período de 12 meses e dividido pelas cotas deu um total de 7,90. Esse foi o distribuído por ação, tá? E aí a taxa de desconto, normalmente você coloca a taxa de mercado, que é um 8%, de 8 a 10%, e a taxa e o crescimento do dividendo. Na live, o professor Baroni ele fala que não existe crescimento nos dividendos dos fundos imobiliários. E por que ele disse? Porque a fonte de receita de um fundo imobiliário ele é referente aos aluguéis. Então, um aluguel ele só vai crescer ao longo dos anos quando ele é corrigido pela inflação. Nos contratos de aluguéis, somente há um crescimento no valor real quando você faz algum aditamento a um novo contrato. Caso siga o mesmo contrato, que aí 90% dos contratos de fundos imobiliários são de longa data, então aí eles só serão reajustados pelo índice IGPM, certo? Então por isso que ele coloca como crescimento zero. Então jogando isso na fórmula agora, que o preço ele é igual ao dividendo por ação sobre a taxa de desconto menos o crescimento do dividendo, que é zero, chega aí, dadas as variáveis, a um preço de R$ 98,80. Então, qual é a conclusão disso? Que dado essa distribuição por ação, mais essa taxa de desconto e esse crescimento, o preço certo é esse, tá certo? Esse aí você olha lá, vê se a cotação tá boa e maravilha, compra ou não. Só que eu particularmente não gosto do valuation do Gordon, tá? Por dois quesitos. O primeiro, quando é aplicado, por exemplo, quando o crescimento do dividendo, seja aí que houve renovação de contratos, aí teve um aumento real. Se o crescimento do dividendo for igual à taxa de desconto,
você vai anular essa conta. Por exemplo, a taxa que está 8%, que é a taxa do mercado. Se, por exemplo, a Kinea renovou todos os seus contratos e teve aí um crescimento do dividendo de 8%. Olha o que acontece na fórmula. Ela se anula e você não consegue fazer o valuation, porque você está mexendo aqui com subtração, né, na parte do divisor. Então, 0,8 menos 0,8 é igual a 0 e você não consegue dividir número por zero. Tá? E um segundo caso é caso, por exemplo, há alguma renovação de contrato e essa renovação supere a taxa de desconto. Por exemplo, as renovações teve aí um crescimento de dividendo acima de 8%. Por exemplo, vamos jogar aqui a 10%. Você vai acabar aí numa precificação negativa, que é um outro erro na fórmula. Então, não gosto de usar o valuation do Gordon por esses dois casos. E aí que vem o segundo modelo que eu vou trazer agora, que ele é mais prático, porque ele não vai te dar o preço justo do momento, mas sim o preço justo daquilo que você deseja. Entendeu? Não é o preço justo do momento, mas daquilo que você deseja. E o que seria o que a gente deseja? E aí entra o método Bazin. Escolher ativos com 6% de dividend yield, ou seja, que dá dividendo acima de 6%. E como é que fica isso na continha? É o quê? O preço que a gente quer para ter esse desejo, que é de 6%, é o quê? É o lucro líquido, seja estimado ou atual, não importa, multiplicado pelo payout, que significa o quê? É o lucro líquido, é o tanto que ela conseguiu lucrar, vezes payout é o quê? O tanto que ela distribui. No caso aqui, como eu já coloquei o lucro líquido distribuído, então vai ser 100%. E aí, dividido pelo número de ações, ou número de cotas, dividido pelo yield que a gente quer. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Preço, P é o preço, LL é o lucro líquido, que é distribuído, né? Não, lucro líquido total, não é o distribuído. O payout significa o quanto distribui aos cotistas. N é o número de ações, ou o número de cotas, né? Como a gente está falando aqui de fundos imobiliários, é o número de cotas. E o DI é o dividendo. Dividend yield. Certo? Então, vamos lá. O lucro líquido total, aqui a gente não tem, só tem o já distribuído. Então, vai ficar esse valor. O payout vai ser de 100%, porque como é o distribuído, foi 100% distribuído. Aí vem o número de cotas, tá? O número de cotas, vamos lá. Vem aqui, 23. Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo enxergar. Tá conseguindo. E o dividend yield que a gente quer é o de 6%, porque é o método Bazin. E nisso a gente vai lá. Preço é igual. Abre dois parênteses aqui, porque vamos fazer duas contas dentro das chaves. Lucro líquido vezes payout dividido pelo número de ações, certo? E aí, dividido por 6%. Opa, fechou aqui. Isso. Aí fechou em 131,74, tá? Ficou bem díspares, tá? Esse valuation, mas é assim mesmo, depende da variável que você coloca. Mas isso aqui é mais um norte para que você saiba aí, para ver se você não está pagando um absurdo de caro, um absurdo de barato. Então, no Gordon, é aquilo que eu te falei, não costumo gostar muito, e eu utilizo mais o Barsi nos fundos imobiliários, porque aí você consegue estabelecer um preço teto. Porque o que seria preço teto?
Se tiver abaixo disso, você pode comprar. E se tiver acima disso, você também pode comprar, mas saiba que você não vai estar sujeito aos 6%, que é o objetivo do método Bazin, tá? E isso é bom para você calcular naqueles fundos imobiliários que distribuem pouco, com dividendo baixo. Por exemplo, por exemplo, o mesmo o Kinea. Quando ele está, por exemplo, lá na alta, ele está distribuindo seu 2, 6%. Mas quando vem uma queda, se você vê que ele bateu, está abaixo do teto estabelecido, você já vai conseguir 6%, dado o preço e as condições que ele possui, entendeu? Então isso daí é uma estratégia muito boa para você adotar, beleza? Dúvidas no comentário, qualquer coisa me chama e eu vou estar aí, tá bom? E até mais.